apresenta Check-up no rádio. Quadro Check-up no rádio de hoje é com o médico Manassés Medeiros. Manassés, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama. Prazer estar aqui novamente. E o nosso tema de hoje é saúde do fígado e ultrassonografia abdominal e também diagnóstico de esteatose hepática. O que é exatamente a esteatose hepática e por que ela ocorre? Marcos, esse é um tema bastante relevante nos dias atuais por causa da mudança do estilo de vida, né? No passado, e ainda é a principal causa, se falava muito em cirrose por causas infecciosas, como a hepatite B, né? Hepatite B, hepatite C, mas principalmente a hepatite B. E também o pessoal associa muito a questão da cirrose, né, ao alcoolismo. E a cirrose é uma fibrose, né? Um tecido que não tem vitalidade, como se fosse uma cicatriz no fígado. E o fígado perde função, né? Só que nos dias atuais, devido à mudança do estilo de vida, né, a obesidade está mais frequente entre nós, né, na sociedade, o sedentarismo, o consumo de alimentos inadequados e também o próprio alcoolismo junto, e as doenças de base que estão associadas a essa condição de vida, né, como diabetes, hipertensão, problemas de taxas, né, que o pessoal chama no popular, alterações de colesterol, isso tudo contribui para uma doença no fígado, que seria a esteatose hepática, que é o engorduramento, fígado gorduroso, né, que o pessoal chama popular, estou com gordura no fígado. E é esse engorduramento que, com o passar do tempo, pode causar, e isso é que está crescendo bastante no mundo, está se encaminhando aí para ser a principal causa em breve de cirrose no mundo, seria a esteatose hepática, que começa leve e vai progredindo, né? No popular o pessoal acaba chamando de graus, que é uma classificação de imagem, né, de ultrassonografia, que a gente nem costuma usar mais tanto, porque está entrando em desuso, mas é como seria para o pessoal entender uma forma leve, moderada e uma forma avançada, né? Que o pessoal no popular gosta de chamar grau 1, grau 2, grau 3, que em alguns laudos sim vocês ainda vão ver. E depois desse processo de engorduramento, aí sim, você vê um processo inflamatório do fígado e depois, numa segunda etapa, a cirrose, que é algo que realmente assombra mais a população. Mas ainda tem outra etapa. Depois da cirrose, vem a chance bem maior de câncer de fígado, que é isso que o pessoal também não sabe. Então quer dizer que a cirrose não é a última fase? Não é a última fase. É uma fase grave que realmente o paciente pode entrar em insuficiência hepática, né? E aí vem todos os problemas que a insuficiência hepática leva para a vida de uma pessoa, né? Limita muito a vida de uma pessoa, mas aumenta também muito o risco de câncer de fígado, né? O principal seria o hepatocarcinoma, que leva à morte, né? Então quer dizer que a pessoa não morre de cirrose nesse caso? Pode morrer sim. Antes você pode ter a cirrose, morrer da cirrose, e se você já tiver a cirrose, a chance de você desenvolver o câncer de fígado aumenta bastante. Então, tendo como base uma esteatose hepática que você não tratou, você pode desenvolver situações graves, desde uma cirrose, como também um câncer de fígado. A ultrassonografia, ela é suficiente para diagnosticar a gordura no fígado ou não? É isso. A ultrassom é um método fácil, acessível, barato e realmente superior, até que o pessoal não entende muito bem isso, mas superior ao método da tomografia. O pessoal acha que a tomografia, por ser um exame mais complexo, faria um diagnóstico melhor, mas não. Por exemplo, observem vocês que fizeram tomografias na barriga, que quando tem gordura no fígado, né, a esteatose hepática, o radiologista até pode citar que ele viu sinais sugestivos, mas um exame melhor para avaliação hepática seria a ultrassonografia, que a gente consegue até graduar e ver outros detalhes hepáticos além da tomografia. Agora, quais são os principais sintomas da esteatose hepática? No geral, esse também é outro tema bastante... tem muito mito a respeito disso, né? Muita gente acaba culpando alguns sintomas que sente a esteatose. Eu estou com dor na região do fígado, eu estou me sentindo cansado, eu estou me sentindo indisposto, mas principalmente as dores. O pessoal costuma muito, quando recebe um diagnóstico de esteatose hepática, querer culpar, mas na grande maioria das vezes é um diagnóstico assintomático, ou seja, você não sabia que tinha e foi fazer o seu exame às vezes por outro motivo e encontrou, mas na grande maioria das vezes é assintomático. Você vai ter sintomas se
como a gente citou aqui, a sua esteatose evolui para uma esteatohepatite, né, uma inflamação do fígado, até para uma cirrose. Você vai ter sintomas associados a isso. Ela é silenciosa, não? Então ela é silenciosa. Então é o nosso dia a dia. Eu praticamente realizo ultrassom de abdômen praticamente todos os dias. E no dia a dia chegam pacientes que tanto vem indicação do médico para avaliação do fígado, querendo investigar se o paciente tem, como vem para investigação de outras queixas, dores, distensão ou qualquer outra queixa associada. E no protocolo a gente sempre avalia o fígado. Então, na grande maioria das vezes, a gente acaba encontrando diagnósticos de esteatose e o paciente não sente nada ou sente alguma coisa que não tem nada a ver com o diagnóstico que ele vai receber ali na ultrassom de esteatose. Existem fatores de risco que levam ao acúmulo de gordura no fígado? São esses que a gente citou, né? Estilo de vida principalmente. Então, se você é sedentário, está com obesidade, pode ter diagnósticos ou não associados aí, desde a questão da diabetes, né? Hipertensão, problemas de dislipidemia, né? Alterações das suas taxas de colesterol, e isso é uma alimentação desregrada, né? Rica em carboidratos, rica em gorduras, isso aí, no fringir dos ovos, né? Você acaba podendo desenvolver a esteatose. Então, é muito comum um paciente que não tenha obesidade, mas tem essas outras condições, ter esteatose, ou você também não ter nenhuma dessas condições e poder ter esteatose. São fatores de risco. Não necessariamente você vai ser obeso, diabético, e você vai ter esteatose. Ou não necessariamente você é magrinho e não tem nenhuma dessas doenças e não vai ter esteatose. Mas a gente sabe que aumenta o risco. Então, a gente quando realiza uma ultrassonografia de um paciente obeso, a gente espera encontrar. Mas algumas das vezes a gente não encontra. A gente faz a comparação e o fígado não tem esteatose. E outras vezes está o paciente lá, com seu peso visualmente adequado, e quando a gente vai observar, o paciente tem esteatose. Mas de base, às vezes ele tem um problema de taxas já antigo, né, de dislipidemia já antigo que ele não trata, e muitas vezes está relacionado com a causadora, né? Aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030, ouvindo pergunta, fiz uma ultrassonografia e já deu gordura no fígado de 2º grau, o que fazer? Primeiramente é investigar o que você tem por base, né? Você tem uma esteatose moderada, né? Isso aí já é preocupante, então você precisa tratar. E aí o tratamento passa por você adequar tudo isso que a gente citou. Então, se você é hipertenso, você controlar a sua pressão. Se você é diabético, você manter o seu diabetes bem controlado. Se você tem problemas de taxa, você precisa manter as suas taxas bem controladas. Se você é sedentário, você precisa se exercitar. Se você tem uma alimentação rica em gorduras e em carboidratos, você vai ter que fazer uma mudança na sua alimentação. Se você não se exercita, você precisa se exercitar. E quando você atua nesse conjunto multifatorial, né? Porque não é só um fator, como a gente acabou de citar aqui. Quando você atua nesse conjunto multifatorial, você tem um tratamento e você tem uma involução. Então, às vezes, de uma esteatose moderada, você consegue evoluir para uma esteatose leve, ou até que não se tenha mais visualmente na ultrassonografia esse diagnóstico. A esteatose hepática, ela pode evoluir para outras doenças mais graves? Sim. É como a gente falou, a sequência lógica esperada da evolução natural da doença, se você não tratar, é você evoluir para uma inflamação no fígado. Então, muitas das vezes é comum a gente encontrar isso na prática, um paciente que tem esteatose moderada ou esteatose acentuada grave, né? Você vai ter alterações dos exames sanguíneos relacionados ao fígado. Então, aqueles exames que vocês podem até ver, né? São exames que mostram agressão, sofrimento hepático, TGO, TGP, Gama GT, são exames laboratoriais que tendem a apresentar maiores alterações quando o seu fígado está sofrendo. E esse fígado sofrendo altera esses exames. Então, isso aí já poderia caracterizar que o seu fígado está em sofrimento devido a esse acúmulo de gordura nele, né? Então, aí muitas vezes o fígado cresce de tamanho, também relacionado a essa questão do engorduramento que a gente citou aqui e do próprio processo inflamatório. E essa inflamação crônica, se não tratada, acaba evoluindo para essa fibrose que é a cirrose. Tem mais perguntas? Bom dia. Pergunte aí um médico. Eu fiz a ultrassom, já deu grau 2 de gordura no fígado. Eu sou hipertensa e sou diabético. E agora minha diabetes está irregular, dá 300 e pouco, 200 e pouco. O que é que eu devo fazer?
E aí, doutor, o que É isso que a gente acabou de citar aqui, né? Ela tem um diagnóstico de esteatose moderada, né? Grau 2, e é diabética e está com diabetes mal compensado, né? Ela citou aí valores acima de 300. Então ela precisa mudar o estilo de vida dela e controlar o diabetes. E se tiver os fatores de risco dos quais a gente citou aqui, tratar também. Se você fizer o tratamento, muitas vezes precisa de alguma medicação junto, sim. Muitas vezes precisa de medicação junto. E você controlar, você vai conseguir tratar essa esteatose. Se não, a tendência é piorar. Era isso que eu ia perguntar. Se não mudar, por exemplo, esse nosso ouvinte aqui, o que pode acontecer com ela? Vai evoluir para um grau mais acentuado e vai evoluir para uma inflamação no fígado. Aí a partir daí vem as situações que a gente citou, né? Podendo desenvolver cirrose futuramente. E é isso que o pessoal não entende. Depois que desenvolve cirrose, não volta mais. É um caminho sem volta. Não tem cura a cirrose? A cirrose não tem cura. Então o fígado ele consegue se regenerar de muitas situações inflamatórias, de agressão, né? O fígado, vamos falar, é o grande metabolizador do nosso corpo, tudo passa por lá. Mas no momento que ele desenvolve a fibrose, né, que seria a cirrose, é um processo que não volta mais. Então ele não vai se regenerar dessa cirrose. Ele vai se recuperar, se você piorar disso futuramente, apenas com transplante hepático. Que aí são situações graves de cirrose avançada. Tem mais ouvinte conosco, bom dia. Bom dia, Marcos Danta, bom dia. Geraldinho, não sei se é Geraldinho. Bom dia, doutor. O meu esposo, ele está com um problema muito forte de abrir da boca. Abre a boca instante, e aquela zoada já está pegando até no povo. A pessoa está sentindo do nada, só abre a boca também. Eu acho que, e quando ele fez os exames disseram que ele estava com um pouquinho de problema no fígado. Ele não se importa de se cuidar. Aí eu disse a ele, vai cuidar disso, para você ficar bom. Ele tá nem aí. Eu não importa não. Eu me cuido, quem quiser, cada cara que se cuide, né? Quem a pessoa quer cuidar, ele não quer. Eu me cuidei. Já fiz meu preventivo, já examinei a mama também, tá boa, graças a Deus. Tô bem, graças a Deus. Ela se cuidou e o esposo não. E aí, doutor Manassés? Precisa se cuidar, né? Ela disse que ele só tá abrindo a boca igual a gente aqui com sono, né? Mas, então assim, ela cita basicamente questões gerais, né? De mudança do estilo de vida que o esposo precisa, né? Se cuidar. Então a questão do abrir de boca que ela cita é muito inespecífica, às vezes é muito relacionado ao sedentarismo, né? O pessoal que não está, às vezes, dormindo bem, pode ter uma apneia do sono, nada aí fica o dia sonolento. Hepática? Não. Passa o dia sonolento, às vezes pela questão da apneia do sono, ou até pelo próprio sedentarismo. E é um reflexo, né, neurológico de você ver um paciente bocejando e você bocejar também. Mas pelo que ela cita é mais um estilo de vida inadequado que ele precisa se ajeitar, né? Meu esposo, vez por outra, sente uma dor no lado do abdômen. A ultrassom pode diagnosticar o que seria essa dor? Sim, vale a pena sim. Então, a ultrassonografia a gente faz no abdômen. O protocolo de abdômen total, geralmente a gente faz uma avaliação pancreática, avaliação do fígado, avaliação do baço, avaliação dos rins, bexiga, das estruturas retroperitoneais e algumas estruturas. Então, sim, geralmente é um exame bastante assertivo para detectar causas que possam ser, né, ali daquela dor no paciente. Mas não é um bom exame para avaliar intestino. Isso aí também é que o pessoal precisa ver. A avaliação intestinal geralmente é inimiga de ultrassom. Por quê? Porque o intestino tem gás. E gás não deixa o ultrassom passar. Então, a depender da necessidade, o médico pode indicar ultrassom ou até um exame endoscópico. O que o paciente pode fazer para reverter o quadro de gordura no fígado? Mudar o estilo de vida. Esse é o principal. Já começa por aí. Já começa por aí. Esse é o principal. Eu costumo dizer no consultório, quando a gente faz um diagnóstico de esteatose hepática para o paciente, e ele pede remédio de cara, né? Que ele quer o remédio, né? É cultural da gente estar com a doença e querer o remédio. Eu digo, o remédio vai ser você mudar a sua alimentação, vai você se exercitar, porque é isso que a gente vê na prática. São pessoas sedentárias, com alimentação irregular, uma alimentação desbalanceada, um diabetes mal controlado, problemas de taxa, e é isso que a gente vê na prática. É o paciente com esse conjunto de fatores e com esteatose. Se a gente iniciar medicamentos, que algumas medicações são usadas até para diabetes, alguns antioxidantes, medicamentos para tentar ajudar, como a gente fala, vai ajudar. Mas se você não fizer o dever de casa, você, por exemplo, com 6 meses que você repetir sua ultrassom,
A sua esteatose, se estava moderada, ela vai continuar moderada. Ela não vai mudar. Ela pode até piorar, porque você não fez o dever de casa, que é mudar todos esses fatores de risco. Então eu digo ao paciente, perder peso se você está obeso, ajeitar sua taxa se você está com elas desregradas, ajeitar seu diabetes, é o melhor remédio que você tem. Os que a gente pode iniciar junto é só coadjuvantes na história. Tem mais ouvindo conosco, bom dia. Manassés, bom dia aí, os meninos. Isso é só uma curiosidade, né? Eu tive hepatite quando eu era criança, tinha 12 anos de idade quando eu tive. E fui tentar para ser doadora de sangue e me perguntaram se eu já tinha tido hepatite, que a São José disse que já tinha tido hepatite. Me falaram que eu não podia doar. Eu gostaria de saber qual é o motivo, porque assim, quem já teve hepatite não poder ser doador de sangue. E tu, Manassés? A transfusão sanguínea ela tem vários protocolos a ser seguidos, né? Os principais motivos aí seriam relacionados à transmissão do vírus de hepatite, né? Mas o principal impeditivo seria vírus de hepatite B e hepatite C, que são vírus que realmente são transmissíveis por transfusão sanguínea, e quem acaba sendo contaminado por esses vírus pode desenvolver cirrose, inclusive, né? Então, uma das principais causas também de cirrose no mundo é a hepatite B crônica, e ela é bastante transmissível, o índice de infectividade dela é muito alto. Então, a hepatite B e a hepatite C, por transfusão sanguínea, são impeditivos para você ser um doador. Geralmente, as hepatites que você pode ter na infância é hepatite tipo A, uma hepatite também infecciosa por vírus, mas que geralmente ela cursa de forma mais benigna nas crianças. Então eu não sei até que ponto você passou por uma avaliação, uma triagem, para ter exames que comprovem se você teve ou não teve, você ser negado de ser doador. Mas depende muito de como você fez essa avaliação. Tem uns arrotos falsos e meu estômago fica alto, inchado. Tem alguma coisa a ver com o fígado? Muito provavelmente não. O fígado, para ele dar esses sintomas, ele teria já que estar em insuficiência. Então aí seria num quadro de hepatite avançada, num quadro de cirrose avançada. No geral, considerando que você não tenha isso, aí geralmente são sintomas estomacais. Então o paciente às vezes ele tem uma hipercloridria, né? Tem um excesso de acidez no estômago, pode ter gastrite associada ou refluxo associado, e o paciente fica muito produtor de gás, né? Então ele fica rotando bastante ao longo do dia, ele sente aquela sensação de barriga inchada o tempo todo, de estômago cheio, às vezes sente amargor na boca, e são sintomas que incomodam bastante no dia a dia, mas são sintomas que geralmente não têm uma relação direta com o fígado, e sim com essa questão estomacal. Dr. Manassés Medeiros, ele é médico e especialista na família e ultrassonografia. Está no Instituto Penedo, aqui em Caicó, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo. Telefone 849-9103-8668. Obrigado por sua participação. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos os ouvintes. E fica a dica, pessoal. Esteatose hepática precisa ter atenção, porque é uma doença hoje que está aumentando bastante a incidência mundial, está se encaminhando para ser a principal causa de cirrose no mundo, e infelizmente os nossos hábitos de vida hoje só estão fazendo essa incidência aumentar. Então, cuide da sua saúde, cuide da sua vida e faça a sua avaliação. Tchau, tchau. 8 horas 9 minutos.